boa noite ou bom dia, dependendo do horário em que você encontrou esse vídeo. Hoje nós vamos voltar muitos séculos no passado, mas não para falar apenas de datas ou números frios da história. Hoje nós vamos acompanhar vidas. Os personagens dessa narrativa são fictícios, mas os acontecimentos retratados aqui aconteceram com milhões de pessoas reais durante o período da escravidão. E talvez o mais assustador de tudo seja perceber que por trás da palavra escravo existiam seres humanos completos. Pessoas que tinham família, infância, medos, sonhos e uma vida inteira antes de serem arrancadas de sua terra. Então já deixa o like, se inscreve no Código Urbano DC, apaga a luz se quiser entrar ainda mais na atmosfera dessa história. E vamos começar. O sol ainda nascia tímido quando os dois irmãos corriam pela terra vermelha do vilarejo. Kofi e Malik nasceram em uma pequena comunidade da África Ocidental, cercada por rios estreitos, árvores altas e plantações cultivadas pelas próprias famílias da aldeia. Os dois eram gêmeos, mas completamente diferentes. Kofi era silencioso, observava antes de agir. Gostava de ouvir os mais velhos contando histórias sobre ancestrais, guerreiros antigos e espíritos ligados à natureza. Malik era inquieto. Corria o tempo inteiro, subia em árvores altas, mergulhava no rio sem pensar e quase sempre acabava envolvido em alguma brincadeira impulsiva. Mesmo assim, eram inseparáveis. A mãe preparava tecidos e alimentos junto das outras mulheres da aldeia. O pai ensinava pesca, cultivo e formas de proteger o território. A comunidade vivia de maneira simples, mas organizada. As crianças aprendiam cedo a plantar, caçar pequenos animais, memorizar tradições e respeitar os mais velhos. Quando a noite chegava, o vilarejo se reunia ao redor das fogueiras. Os mais velhos contavam histórias enquanto as chamas iluminavam os rostos atentos das crianças. Kofi escutava tudo em silêncio. Malik interrompia quase toda a história com alguma pergunta impulsiva. Os anos passaram. Os dois cresceram fortes, aprenderam a trabalhar juntos, pescar juntos, se defender juntos. E talvez justamente por isso, ninguém imaginava que um dia seriam separados. Naquele período, várias regiões da África já sofriam influência direta do tráfico negreiro. Homens armados atravessavam territórios capturando pessoas para serem vendidas a comerciantes ligados ao tráfico atlântico. Muitas capturas aconteciam durante conflitos incentivados por interesses comerciais externos. Outras aconteciam simplesmente através de invasões violentas em vilarejos vulneráveis. Quanto mais pessoas capturadas, maior o lucro. Corpos humanos haviam se transformado em mercadoria, e em uma madrugada silenciosa, aquilo finalmente alcançou a aldeia dos irmãos. Os cães começaram a latir antes mesmo do primeiro grito. Kofi despertou assustado. Malik correu para fora da cabana antes que os pais conseguissem impedi-lo. O fogo já começava a consumir algumas construções. Pessoas corriam desesperadas entre fumaça, gritos e homens armados. Alguns tentavam resistir, outros apenas fugiam. O pai dos irmãos tentou empurrá-los em direção à vegetação próxima do rio, mas o caos já havia tomado conta de tudo. No meio da correria, Malik foi derrubado violentamente por um dos invasores. Kofi tentou voltar para ajudá-lo, e aquele seria o último momento em que os dois veriam sua aldeia ainda de pé. O interior do navio parecia um mundo separado do resto da terra. Escuro, quente, apertado. O ar era tão pesado que respirar exigia esforço. Os capturados eram colocados lado a lado em espaços minúsculos, presos por correntes nos pés e nas mãos. Muitos mal conseguiam se mover. Alguns já estavam ali havia dias, outros, talvez semanas. O cheiro era quase insuportável, mistura de suor, sal, doença e desespero. Kofi tentou manter os olhos abertos, mas a escuridão daquele lugar parecia engolir lentamente tudo ao redor. Malik continuava inquieto, observava cada detalhe do navio, cada movimento dos homens armados, cada abertura por onde entrava luz. Mesmo preso, a mente dele ainda procurava alguma chance. As viagens dos navios negreiros podiam durar semanas ou até meses. Milhares de pessoas morriam antes mesmo de chegar ao destino. Doenças se espalhavam rapidamente, a fome era constante, e o calor dentro dos porões transformava tudo em sofrimento contínuo. Em alguns momentos do dia, grupos eram levados até a parte superior do navio. Não por bondade, mas porque os traficantes sabiam que precisavam manter parte da carga viva até chegar às colônias. Carga. Era assim que seres humanos eram tratados. Mercadoria. Até que uma das manhãs, o movimento no navio mudou.
Os homens começaram a gritar ordens. Passos aceleravam acima deles. E pela primeira vez em muito tempo, uma luz forte invadiu o porão. Os capturados foram forçados a subir. Quando Kofi alcançou a parte superior da embarcação, precisou apertar os olhos por causa da claridade. E então viu uma enorme cidade surgindo diante do mar. Salvador, a primeira capital do Brasil colonial e um dos maiores centros escravistas das Américas. Os recém-chegados eram alinhados em grupos para avaliação. Homens observavam os dentes, os músculos, as marcas no corpo, a idade aproximada. Alguns sequer tocavam nas pessoas, apenas apontavam, negociavam valores e decidiam destinos inteiros em poucos segundos. Muitos africanos recebiam novos nomes ao chegar no Brasil. Os nomes de origem eram ignorados, apagados, substituídos. Era uma forma de romper ainda mais os vínculos com a própria identidade. E então chegou o dia da separação. Um comerciante observou Malik durante alguns minutos antes de fechar negócio. Outro homem escolheu Kofi junto de um grupo menor de capturados. Os irmãos perceberam imediatamente. Seriam levados para lugares diferentes. Malik tentou avançar. Tentou alcançar o irmão entre os homens armados, mas correntes impediram qualquer reação. Kofi também tentou ir em direção ao irmão pela primeira vez desde a chegada. Mas já era tarde. Os dois foram puxados em sentidos opostos no meio do porto movimentado. E enquanto Salvador seguia sua rotina normalmente, duas vidas eram destruídas diante de centenas de pessoas que já haviam se acostumado com aquela cena. Os meses começaram a passar lentamente. E com o tempo, os dois irmãos perceberam que a escravidão não tentava destruir apenas o corpo. Tentava destruir a mente, a memória, a identidade. Kofi foi enviado para um engenho afastado da região central de Salvador. Os dias começavam antes do amanhecer. Homens e mulheres trabalhavam por horas sob calor intenso, cortando cana, carregando peso e movimentando estruturas pesadas, praticamente sem descanso. Os castigos eram frequentes e públicos. Serviam como aviso para os outros escravizados. Mas diferente de muitos, Kofi não reagia, não gritava, não enfrentava. Não tentava fugir, apenas obedecia em silêncio. E talvez isso tenha começado a assustar até mesmo quem o vigiava. Ele parecia vazio, comia em silêncio, dormia em silêncio. Trabalhava olhando para o chão, como se parte dele já não estivesse mais ali. Alguns escravizados mais velhos tentavam conversar durante a noite. Tentavam fazer ele lembrar das músicas, das histórias africanas, das tradições de sua aldeia. Mas Kofi quase nunca respondia. Às vezes apenas fechava os olhos tentando lembrar do rosto da mãe. E em certos momentos já não conseguia mais. Aquilo o destruía lentamente. Enquanto isso, Malik havia sido enviado para trabalhos urbanos em Salvador. Transportava mercadorias pelo porto, carregava sacos pesados, atravessava ruas movimentadas da cidade colonial sob vigilância constante. Mas diferente do irmão, ele não conseguia abaixar a cabeça. O olhar continuava inquieto, sempre observando, sempre procurando uma saída. Os feitores percebiam aquilo facilmente. Malik passou a ser visto como problemático, arrédio, difícil de controlar. E por isso, os castigos se tornaram frequentes. Depois de tentar fugir certa noite, foi capturado poucas horas depois, próximo de uma região afastada do porto. Na manhã seguinte, foi punido diante de outros escravizados. As marcas deixadas em suas costas demoraram semanas para cicatrizar completamente. Mesmo assim, algo dentro dele se recusava a quebrar. E foi justamente nesse período, em meio ao caos de Salvador, que Malik conheceu Ayo. Ela trabalhava em uma residência próxima da região portuária. Era silenciosa, observadora e carregava no olhar a mesma dor que ele via todas as noites ao redor da cidade. Os dois começaram apenas trocando olhares rápidos enquanto grupos atravessavam ruas estreitas do centro colonial. Depois vieram pequenas aproximações durante tarefas próximas ao mercado, até que passaram a se encontrar escondidos durante a noite, sempre rápido, sempre com medo, porque qualquer demonstração de afeto entre escravizados podia ser interrompida violentamente. Mesmo assim, pela primeira vez desde a captura, Malik voltou a sentir algo próximo de esperança. Ayo às vezes cantava músicas baixas em um idioma africano que ele reconhecia parcialmente. E durante alguns minutos, longe dos gritos, das correntes e da vigilância constante, os dois conseguiam fingir que ainda pertenciam a si mesmos.
Enquanto isso, Kofi piorava cada vez mais. O corpo ainda resistia, mas a mente parecia afundar lentamente em silêncio. As noites passaram a ser os momentos mais difíceis. Ele despertava assustado ouvindo sons que lembravam o ataque ao vilarejo, o fogo, os gritos e o momento em que perdeu o irmão no porto de Salvador, mesmo vivendo sob vigilância constante. Malik nunca deixou de pensar no irmão. Os meses ao lado de Ayo trouxeram algo que ele acreditava ter desaparecido para sempre, um motivo para continuar vivo. Mas também fizeram crescer dentro dele uma dor impossível de ignorar. Porque enquanto tentava construir pequenos momentos de humanidade em meio ao caos, Kofi continuava desaparecido em algum lugar daquela mesma terra. Até que certa noite, Malik decidiu fugir novamente. Mas dessa vez, não fugiria apenas por liberdade. Fugiria pelo irmão. Ayo tentou impedir. Sabia o que acontecia com escravizados capturados durante tentativas de fuga. Mas também sabia que aquela dor já havia consumido Malik por tempo demais. Antes de partir, ela segurou as mãos dele em silêncio. E pela primeira vez, Malik percebeu medo nos olhos dela. Não medo da fuga, mas medo de perdê-lo também. Durante dias, Malik atravessou estradas de terra, regiões de mata e pequenos caminhos próximos aos engenhos. Dormia escondido. Fugia de patrulhas. Sobrevivia como podia. E depois de semanas procurando informações entre outros escravizados, finalmente encontrou o lugar onde Kofi estava. O engenho parecia ainda mais cruel do que ele imaginava. Homens trabalhavam até cair de exaustão. Os castigos ecoavam mesmo à distância. E os rostos ao redor pareciam vazios. Até que Malik o viu. Sentado próximo de uma parede de madeira velha, magro, fraco, olhando para o chão em silêncio. Por alguns segundos, ele quase não reconheceu o próprio irmão. Kofi levantou lentamente os olhos. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, algo pareceu despertar dentro dele novamente. Malik correu até ele. Os dois se abraçaram em silêncio absoluto. Nenhuma palavra parecia suficiente depois de tudo que haviam perdido. Kofi tremia. O corpo estava fraco demais, a respiração curta. Malik segurou o rosto do irmão, tentando fazê-lo reagir, mas Kofi apenas o observava, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Como se tivesse resistido até ali apenas para vê-lo uma última vez. E então, nos braços do próprio irmão, Kofi fechou os olhos lentamente. O corpo relaxou, e pela primeira vez desde a infância, o silêncio entre os dois parecia definitivo. Malik permaneceu imóvel, segurando o irmão enquanto o mundo ao redor continuava funcionando normalmente. O engenho seguia operando. Os feitores continuavam gritando. O sistema continuava existindo. Como se a morte de mais um homem não significasse absolutamente nada. E talvez tenha sido exatamente naquele momento que algo dentro de Malik também morreu. Não a dor, não a revolta, mas o medo. Naquela mesma noite, consumido pelo desespero, ele caminhou sozinho em direção à casa grande do engenho. Sem plano, sem esperança de sobreviver. Apenas carregando dentro de si toda a violência, perda e humilhação acumuladas desde a destruição de sua aldeia. Os homens da propriedade perceberam sua aproximação rapidamente. Os gritos começaram. Malik avançou mesmo assim. E por alguns instantes, o caos tomou conta da casa grande. Mas era impossível vencer sozinho um sistema inteiro construído sobre violência. Os disparos ecoaram pela madrugada. E pouco depois, o corpo dele também caiu. Longe de sua terra, longe da infância, longe de tudo que um dia chamou de lar. Mas a história não terminou ali. Porque sem que Malik soubesse, Ayo carregava dentro de si uma nova vida. Um filho. Uma continuação. Uma pequena semente de esperança nascida em meio ao período mais cruel daquela história. E talvez essa seja a parte mais poderosa de todas. Mesmo diante da violência, da separação, dos castigos e da tentativa constante de apagar identidades, milhões de pessoas resistiram. Através da memória, da cultura, da música, da fé. Dos laços criados em meio ao sofrimento. Porque a escravidão tentou transformar seres humanos em mercadoria, mas nunca conseguiu destruir completamente aquilo que existia dentro deles. E talvez seja justamente por isso que tantas histórias sobreviveram até hoje. Não apenas como dor, mas também como resistência. Se essa história te marcou, se inscreve no Código Urbano DC, porque existem histórias esquecidas pelo tempo que nunca deveriam deixar de ser contadas.